Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. Que dia é hoje? Começo lembrando, é claro, que hoje é sexta-feira. Quem não está aproveitando o restinho de férias, afinal já está acabando, com certeza está de olho no fim de semana, que já bate a porta. Mas estamos cheios de notícias para compartilhar com você. Então vamos juntos conferir os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo nesse 19 de janeiro. Vamos ao nosso cardápio de notícias. Inscrições para o Enem dos concursos começam hoje. Serão mais de 6 mil vagas com salários de até quase R$23 mil. O Congresso dos Estados Unidos aprova medida que evita a paralisação do governo. Cheia de rios na Bolívia deixa 6 mortos e 2 crianças desaparecidas. E falamos também sobre a missão histórica dessa sexta-feira. Japão tenta se tornar o 5º país do mundo a pousar na Lua. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Começamos esse jornal trazendo alerta. Depois de uma semana com temperaturas elevadas, o Sudeste tem alertas para temporais. O giro de hoje começa pela capital paulista. O clima em São Paulo está com alerta laranja de chuvas intensas com rajadas de vento, além de queda de granizo também prevista para essa sexta-feira. Pois é, hoje o combo está completo. A temperatura durante a manhã mantém aí uma variação de 23 a 28 graus, mas a temperatura deve subir até os 31 graus na parte da tarde. Vai esquentar sim, mas as pancadas de chuva podem chegar a qualquer momento. É importante lembrar que se há alerta para chuvas e ventos, todo cuidado é pouco. A preocupação hoje é com a segurança. Deixamos também alerta de chuvas intensas para o litoral paulista, tanto sul quanto no norte. Quem está por lá ou planeja viajar, se mantém atentos aos comunicados da Defesa Civil. E um levantamento realizado pelo governo federal mostrou que quase 9 milhões de pessoas moram em áreas de risco e que mais de 30% do total de municípios têm moradores em regiões mais vulneráveis a deslizamentos, enxurradas e também inundações. Um aumento aí de 140% quando comparado com 12 anos atrás. Vamos ver. De acordo com o estudo, as 10 cidades com maior número de áreas de risco são São Paulo, no estado paulista, Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, Blumenau, em Santa Catarina, Maceió, em Alagoas, Fortaleza, no Ceará, Belo Horizonte, em Minas Gerais, Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco e Salvador, na Bahia. A capital baiana lidera o dado negativo, uma vez que tem mais de 1.200.000 moradores em áreas de risco, o que representa 50,3% da população. Por região, o Sudeste e o Nordeste têm o maior número de municípios com áreas de risco. O estado de Minas Gerais, por exemplo, é o líder da lista com 283 cidades. Já a unidade federativa com a maior população exposta a áreas suscetíveis a desastres naturais é São Paulo, onde 1.552.836 estão nessa situação. Um estudo do governo federal feito há 12 anos identificou 821 municípios com áreas de risco. O atual levantamento é um esforço interministerial e reúne a Casa Civil com os Ministérios de Desenvolvimento Regional, das Cidades, da Ciência e Tecnologia, de Minas e Energia e do Meio Ambiente. A partir dessas informações, o objetivo, segundo o governo, é usar os dados para direcionar os recursos federais para a defesa civil e o desenvolvimento de ações nessas localidades. Entre 1991 e 2022, o relatório apontou que foram registradas 23.611 ocorrências de desastres naturais em todo o país. Os episódios levaram a 3.890 mortes e 8.226.314 desalojamentos ou desabrigados. Entre as metas listadas, o governo pretende também garantir recursos para a prevenção de desastres por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Em setembro do ano passado, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou que até 2026 o novo PAC destinará 14 bilhões e 900 milhões de reais para a iniciativa. Nesta semana, temporais deixaram rastro de destruição em diversas cidades do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, com mortes e milhares de desabrigados. Uma situação trágica que pode aumentar dado o crescimento de eventos extremos com as mudanças climáticas.
E o número de pessoas que morreram no trânsito na cidade de São Paulo no ano passado foi o maior desde 2015. Os dados do Sistema de Monitoramento de Acidentes do governo estadual apontaram que, em média, mais de 2 pessoas morrem por dia nas ruas e avenidas paulistanas. Em todo 2023, foram registrados 987 óbitos na capital paulista, contra os 1.129 contabilizados 8 anos atrás. O Infociga apontou que o número de vítimas que perderam a vida no ano passado é 7,6% maior que o de 2022, quando 917 pessoas morreram. O aumento pode ser explicado de acordo com o Ministério dos Transportes, com a alta na frota de veículos na capital de 3,2% de janeiro a novembro de 2023, comparado ao mesmo período do ano anterior, passando de 9.130.000 para 9.430.000 veículos. Já quando se trata do estado de São Paulo, houve queda de 1,5% no total de mortos, passando de 5.420 óbitos de janeiro a dezembro do ano passado, contra 5.500 óbitos no mesmo período de 2022, de acordo com o Detran. As principais vítimas do trânsito na capital foram os motociclistas, representando 43% das mortes no ano passado. Em seguida, aparecem os pedestres e os ocupantes de automóveis. E os jovens de 18 a 29 anos são os que estão entre os que mais morrem, sendo os homens responsáveis por quase 82% dos óbitos. Em nota, a Prefeitura de São Paulo afirmou que vem implementando uma série de medidas para reduzir o número de sinistros, vítimas feridas e óbitos decorrentes da violência no trânsito, seguindo o plano de segurança viária. Entre as ações está a implantação da faixa azul, via exclusiva para motocicletas no meio do trânsito. A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito também aponta a ampliação nas frentes seguras, que separam as motos dos carros nos semáforos. A proibição de circulação de motos em trechos das pistas expressas, das marginais Pinheiros e Tietê, cursos gratuitos dedicados a motociclistas e motofretistas, entre outras ações. E para coibir a morte de pedestres, a Prefeitura cita ações como a implantação das áreas calmas, onde a velocidade máxima é de 30 km por hora, e aumento do tempo de travessia para pedestres em mais de 1.000 cruzamentos dos principais corredores da cidade. Com essas medidas, a Prefeitura acredita que as estatísticas de vítimas voltarão a cair com rigor no cumprimento de legislação, investimento em engenharia de trânsito e, principalmente, em educação. A Controladoria Geral da União concluiu que o cartão de vacina contra a Covid-19 do ex-presidente Jair Bolsonaro foi adulterado. Foram encontradas inconsistências entre os registros do Ministério da Saúde e de outros órgãos oficiais e o cartão de vacinação de Bolsonaro, onde constava que o ex-presidente havia recebido uma dose contra a Covid-19 em São Paulo em julho de 2022. Mas o órgão recomendou o arquivamento do caso por ausência de elementos mínimos sobre a autoria dos fatos. E agora a gente vai falar sobre o outro Enem, o Enem oficial, considerado a porta de entrada dos estudantes nas universidades. Dos 2.700.000 participantes, apenas 60 tiraram a nota máxima na redação do Enem. Um deles, ou melhor, uma estudante catarinense contou os segredos da conquista. Vamos conferir juntos na reportagem da Stephanie Machado. Oi, meu nome é Maria Laura Santinclen, eu tenho 20 anos, sou de Chapecó. E fui a única catarinense a conquistar o 1.000 na redação do Enem desse ano de 2023. Muitas horas de estudo, treino e dedicação. É assim a rotina dos estudantes que conseguiram a nota máxima na redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Na edição de 2023, os participantes tiveram que escrever sobre os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Segundo o INEP, 60 candidatos tiraram 1.000 na redação. No ano anterior, foram 18. Acredito que minha rotina tenha sido, a rotina de um estudante normal de cursinho. Eu chegava no cursinho de manhã muito cedo, saía no final da tarde, 6 e pouco, perto das 7, e estudava o dia todo, Esse é o grande segredo, estudar, ter constância, sempre buscar opiniões
de pessoas. Obviamente a gente é estudante, a gente não sabe tudo, mas a gente tem professores ali para nos auxiliar. Eu ia em todos os plantões que eu podia com a minha professora de redação, estava sempre mostrando minhas redações, corrigindo os meus erros e sempre escrevendo. Maria Laura está entre os 60 brasileiros que tiraram nota 1000 na redação do Enem. De Chapecó, no oeste do estado, ela é a única catarinense que atingiu esse feito nesta edição da prova. Durante 2 anos, ela escreveu, em média, 2 redações por semana e estudou 8 horas por dia, de segunda a domingo. Agora, os seus planos estão focados em alcançar a aprovação em medicina em uma universidade federal. Espero que, ao longo do processo ainda tenho o SISU, ainda tenho, enfim, todas essas coisas aí que vem na sequência, mas já estou muito, muito feliz com a minha nota e espero conseguir conquistar o meu sonho. E veja a seguir. Cheia de rios na Bolívia deixa 6 mortos e 2 crianças desaparecidas. Falamos também sobre a missão histórica que acontece nesta sexta-feira. Japão tenta se tornar o 5º país do mundo a pousar na Lua. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo. Agora 8 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília, voltamos com os destaques internacionais dessa sexta-feira. Na Bolívia, equipes resgatam os corpos de 6 pessoas que tinham sido arrastadas pela cheia de um rio no norte do país. Ainda estão sendo feitas buscas por 2 crianças que estão desaparecidas. Equipes de resgate recuperaram na quinta-feira os corpos das pessoas que tinham sido arrastadas pelo transbordamento do rio Tipuane no norte do país. Os moradores da cidade de mesmo nome, no departamento de La Paz, tentavam recuperar bens quando foram arrastados pelas águas. As chuvas se intensificaram desde segunda-feira, fazendo com que o rio subisse gradativamente. Aproximadamente 10.000 habitantes vivem nesta comunidade. Segundo a Agência Estadual de Habitação, cerca de 450 casas foram inundadas. O Serviço Meteorológico Nacional previu fortes chuvas para outra região da Bolívia neste fim de semana. 8 rios do departamento de Santa Cruz estão com alerta laranja para enchentes. O Congresso americano aprovou uma medida que evita a paralisação do governo. Foi aprovado um projeto de lei que mantém os serviços funcionando até pelo menos o dia 1º de março. O Congresso dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira uma lei provisória de financiamento para manter em funcionamento as agências federais por mais 6 semanas e evitar uma paralisação parcial do governo. Correndo para aprová-la antes da meia-noite de sexta-feira, a Câmara dos Representantes, em uma demonstração rara de união, aprovou o texto que mantém os serviços funcionando até pelo menos 1º de março. Pouco antes, a medida havia sido aprovada pelo Senado. O projeto será encaminhado ao presidente Joe Biden para ser promulgado. A paralisação parcial afetaria as funções do governo, desde as operações militares, passando pelos programas de ajuda alimentar e a formulação de políticas federais. A lei vai permitir ao governo seguir financiando os gastos estatais até o começo de março, o que dará tempo ao Congresso para chegar a um acordo mais amplo sobre o orçamento e o detalhamento dos gastos. E o parlamento alemão aprovou nesta quinta-feira um pacote de medidas para endurecer a política migratória. O governo estima que as novas leis vão permitir 600 expulsões adicionais por ano. As novas leis facilitam a identificação de imigrantes e a busca por pessoas que tenham recebido uma ordem para deixar a Alemanha. A duração máxima da retenção antes da expulsão passou de 10 para 28 dias. O país europeu registrou um aumento de 27% das expulsões em 2023, totalizando 16.430, e o governo considera que o novo conjunto de medidas vai permitir mais 600 expulsões por ano. A Alemanha recebeu mais de 329 mil pedidos de asilo no ano passado, segundo dados oficiais. Organizações de defesa dos direitos humanos criticaram as novas medidas migratórias alemãs, enquanto a Associação de Advogados do país afirmou que não há proporcionalidade.
Após anos de mobilização por parte das ONGs ambientais, o governo francês anunciou nesta quinta-feira a proibição temporária da pesca comercial no Golfo de Biscaia. As organizações denunciavam um aumento no número de mortes de golfinhos nessa região. O objetivo das autoridades é proteger os golfinhos, mas a decisão gera um enorme descontentamento na indústria. A proibição anunciada nesta quinta-feira será aplicada durante um mês, a partir de segunda-feira, e deverá ser respeitada tanto pelos pescadores franceses quanto os estrangeiros. O anúncio veio depois de reiterados apelos de ativistas ambientais para proteger os mamíferos marinhos, após constatar um aumento das mortes de golfinhos na costa atlântica. De Finisterre, no extremo oeste da região da Bretanha, à fronteira espanhola, a pesca vai ser interrompida quase totalmente até 20 de fevereiro. Nesta quinta, o governo francês estendeu a proibição a todos os barcos, seja qual for sua origem, e prometeu apoiar pescadores e peixarias. O órgão científico que monitora a situação dos ecossistemas do Atlântico Norte exige há anos pausas invernais para algumas práticas de pesca indiscriminada, mas é confrontado pela firme oposição de pescadores. Representantes da indústria temem que a proibição leve a distúrbios, pois o valor das compensações financeiras previstas pelas autoridades podem ser insuficientes. As empresas de processamento de pescado calculam que podem perder mais de 60 milhões de euros, mais de 320 milhões de reais por conta da medida. E agora vamos falar sobre a transferência mais cara da história do futebol, a contratação de Neymar Júnior pelo Paris Saint-Germain, que deixou de ser apenas um assunto esportivo e virou um caso de justiça na França. Autoridades realizaram buscas no Ministério das Finanças em mais uma etapa da investigação que apura se o governo francês concedeu benefícios fiscais para o PSG contratar o astro brasileiro em 2017. Autoridades realizaram buscas no Ministério das Finanças na última segunda-feira, em especial na Direção-Geral das Finanças Públicas, conforme revelou o site Mediapart nesta quinta. A operação faz parte de uma investigação iniciada em setembro de 2022 sobre as táticas de influência atribuídas ao ex-diretor de comunicação do clube parisiense, Jean-Marchal Ribe, de 57 anos. Ribe, que foi acusado no dia 1º de dezembro de uma série de crimes, também é suspeito de ter usado o cargo para obter informações sigilosas para o PSG, em troca de presentes como ingressos para jogos do clube da capital. A justiça também apura se Hugues Hanson, ex-deputado da aliança do presidente francês Emmanuel Macron, tentou obter vantagens fiscais para que o time parisiense comprasse Neymar do Barcelona, o que poderia configurar tráfico de influência, um crime punido com até 10 anos de prisão na França. Hanson, que também foi vice-presidente da Assembleia Nacional, afirmou em 24 de julho de 2017 que levou uma questão do PSG para Gérald Darmanin, então ministro das Contas Públicas e atual ministro do Interior, segundo consta em um relatório enviado a um juiz de instrução em 21 de novembro de 2023. Ainda de acordo com o documento, Hanson agradeceu a Ribe por seus filhos terem acompanhado os jogadores do Paris Saint-Germain antes de uma partida no Parque dos Príncipes, em mensagem enviada pelo ex-parlamentar, um dia depois de a contratação de Neymar ter sido confirmada pelo clube francês. O PSG anunciou a chegada do atacante brasileiro em 3 de agosto de 2017 por 222 milhões de euros, naquela que segue como a transferência mais cara da história do futebol. Uma missão espacial privada decolou dos Estados Unidos rumo à Estação Espacial Internacional. A bordo do foguete da SpaceX estão 4 passageiros, entre eles o primeiro turco a ir ao espaço. Vamos ver. Essa é uma missão privada, com 4 passageiros a bordo, entre eles um sueco, um italiano e o primeiro turco a ir ao espaço. Batizada como AX-3, a missão é a terceira organizada pela empresa americana Axiom Space, em associação com a NASA, que permite o uso da estação. Os 4 membros da tripulação, que vinham treinando há meses, chegarão no sábado à ISS, onde vão permanecer cerca de 2 semanas. Eles devem realizar uma série de experimentos científicos na estação. Após permitir a clientes ricos tornar realidade seu sonho espacial, a Axiom Space também atende agora pessoas patrocinadas por órgãos nacionais. A missão coloca em evidência o crescente papel do setor privado para apoiar as ambições espaciais dos países que carecem de um programa próprio de voos tripulados.
E por falar em missão espacial, o Japão se prepara hoje para se tornar o 5º país a chegar no nosso satélite natural, a Lua. Até hoje, apenas Estados Unidos, a já não mais existente União Soviética, a China e a Índia conseguiram esse feito. O módulo japonês não tripulado, conhecido como SLIM, tem previsão de realizar o pouso hoje ao 12h20 no horário de Brasília, se tudo sair certo. As entidades japonesas estão confiantes no pouso bem-sucedido, é claro, que pode marcar a história do Japão. Outro fato importante é que o pouso japonês deverá ser de alta performance, com uma precisão incrível. Pousar em solo lunar já é uma tarefa bastante difícil. Agora, pousar com precisão e a precisão almejada pelos japoneses é mais difícil ainda. O módulo deverá descer num local com 100 metros de diâmetro, em uma região perto de encostas. Em termos de comparação, os pousos na Lua costumam acontecer em locais mais abertos, com mais de dezenas de quilômetros de precisão, o que dificulta certos tipos de exploração, um obstáculo que os japoneses querem evitar. A diferença na precisão do pouso é devido à sonda ser não tripulado, que torna difícil o manuseio e cálculos da exatidão do pouso. A difícil, mas incrível tarefa japonesa decretará o país como um dos capazes a explorar a Lua, o que pode desenvolver ainda mais as suas habilidades científicas e também tecnológicas. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada num céu azul com um solzão para animar a nossa sexta-feira? Vamos para Pernambuco, dar uma olhada em Recife. Como você pode ver, o sol por lá está bastante intenso já, com poucas nuvens, praticamente um céu aberto. No entanto, vamos ficar de olho, pois está previsto o aumento de nuvens ainda durante o dia, ainda durante a manhã, e tem previsão de pancadas de chuva na parte da tarde e na parte da noite. A temperatura não sobe muito, mantém a média que a gente já viu também prevista para São Paulo, com mínima de 24 e máxima de 31 graus. Até hoje, gente, já choveu cerca de 129% na média para o mês de janeiro em Recife. Assim, vale ficar aí o alerta, pois ainda tem chuva para cair por lá. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Juliana Dariva chega com mais informações para você. Eu volto à 1 da tarde com um balanço das notícias da manhã dessa sexta-feira. Até já!